Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre reta numérica e plano cartesiano, ok? Por que a gente está falando de reta numérica e plano cartesiano? Porque eu não sei se vocês lembram, mas nas semanas passadas, nas 2 últimas semanas, eu deixei vocês fazerem uma avaliação diagnóstica pelo Classroom. E aí nela tinha várias perguntas, várias questões sobre conteúdos diferentes. A partir daquilo ali, a gente vai fazer uma revisão dos anos anteriores, tá bom? Então, vocês podem falar, cara, mas a gente já viu reta numérica, a gente já viu plano cartesiano. Sim, por isso que vai ser um negócio rápido, é só pra gente relembrar o que aconteceu, como que funcionava cada uma dessas coisas e tirar as dúvidas que sobraram. Beleza? Durante esse mês, agora de março, a gente vai fazer de tudo para relembrar coisas que são muito importantes, que eram pra gente ter visto, que a gente já viu e que talvez tenha se perdido durante os anos, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, o que é uma reta numérica? Uma reta numérica é uma reta, obviamente, onde são marcados e ordenados os números reais. Essa ordenação, ou seja, essa forma de ordenar os números, é feita de modo que nenhum número real seja utilizado 2 vezes na reta e que se respeite a ordem dos números inteiros, também dos números reais também, né? Dos números inteiros e os números reais, tá bom? Um exemplo de reta numérica é essa aqui. A gente tem 0, 1, 2, 3, que são os números inteiros positivos. A gente tem menos 1, menos 2, menos 3, que são os números negativos. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, menos 1 sobre 2, 5 sobre 3, 2,9, que são números não inteiros. A gente também tem aqui, ó, menos raiz quadrada de 3 e o π, que são números que a gente chama de números irracionais, tá bom? Então, na reta numérica, a gente vai ter todos os números reais. Quem são os números reais? Os números reais são os números racionais e os números irracionais. Ou seja, todos os números possíveis cabem aqui dentro da reta numérica. Como que a gente vai montar uma reta numérica, tá? Primeiro, a gente precisa começar pela origem. Quem é a origem? A origem é o zero. Então, esse pontinho aqui de início a gente chama de origem, tá bom? O zero é a origem. Para a direita, temos todos os números reais positivos. Então, para cá a gente tem todos os números reais positivos. Então, quanto mais para a direita, maior é o número, tá bom? Para trás, a gente tem os números reais negativos. Então, quanto mais para a esquerda, menor é o nosso número. Para a América também a gente pode aprender alguma coisa sobre tamanho de números. Por exemplo, eu sei que o número 1 é maior que o número menos 5. Por quê? Porque o número 1 ele está mais à frente do que o número menos 5. Então, quanto mais à frente o número está, maior ele é. A segunda parte para a gente montar a reta numérica, depois de encontrar esses números, é separar os números inteiros, tanto os positivos quanto os negativos, com o mesmo espaçamento. Então, como assim? A gente sabe que entre o 1 e o 0 é a mesma distância, entre o menos 1 e o 0, é a mesma distância de entre o 0 e o 1, tá bom? Então, o espaçamento, essa coisa que fica aqui entre eles, tem que ser o mesmo tamanho, porque a distância entre um e outro é a mesma, é de uma unidade, tá? E depois que a gente alocar todos os números que são inteiros, alocar o zero, a gente pode encontrar também aqueles números que não são inteiros. Por exemplo, se eu quisesse colocar o 2,5 aqui na reta numérica, onde o 2,5 ficaria? O 2,5 ficaria bem aqui entre o 2 e o 3. O 2,5 não é um número inteiro, mas ele tem que estar dentro da reta numérica. Se eu quisesse, sei lá, o menos 3,1. Menos 3,1 ficaria bem aqui, ó. Menos 3,1, ok? De boa, tranquilíssimo. Vamos, então, tentar montar uma reta numérica bonitinha aqui nesse nosso exemplo. Então, a primeira coisa que a gente faz, encontra a origem. A origem é o ponto zero. Então, a origem é o ponto zero. E aí, a gente vai ter os números positivos para a direita. Então, posso colocar aqui, ó, 1, 2. Presta atenção que o espaçamento entre um e outro é o mesmo, beleza? 3, 4, e aí a gente pode ir até o número que a gente quiser. Esses são os números positivos, porque quanto mais para a direita, mais positivo, maior é o número. Agora vamos para os números negativos. Então, vou ter aqui menos 1, menos 2, menos 3, e repare que o espaçamento ainda é o mesmo, tá? Menos 4,
menos 5, enfim. A gente pode ir para trás, a vontade que a gente quiser. Esses são os números negativos, ok? E aí, nem só de números inteiros positivos e negativos se faz uma reta numérica. Então, eu posso colocar aqui também, se eu quiser, os números que não são inteiros, aqueles números que têm vírgula ou as frações. Se eu quisesse colocar 0,5, onde o 0,5 estaria aqui na nossa reta numérica? Vamos pensar que o 0,5 ele é maior que 0, só que ele é menor que 1. Não é verdade? 0,5 ele é mais que 0, só que menos que 1. Se ele é mais que o 0, ele tem que estar à frente do 0. Se ele é menos que 1, ele tem que estar atrás do 1. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, 0,5. Pronto. Se eu quisesse o número 2,3, bora lá. O 2,3 ele é maior que o 2, só que ele é menor que o 3. Então, ele tem que estar à frente do 2 e antes do 3. Ele tem que estar entre o 2 e o 3. Vamos pensar, então, que ele tem que estar aqui nesse meio aqui. Daqui até aqui tem que ter o meu 2,3. Se a gente parar para pensar, o 2,3 ele está mais próximo do 2 do que do 3, né? Então, a gente coloca o 2,3 mais próximo do 2 do que do 3. 2,3. Ah, e se eu tivesse o número menos 1 sobre 2. Aonde ficaria o menos 1 sobre 2? Fácil, só a gente olhar aqui para a nossa reta numérica e pensar, o que é menos 1 sobre 2? Isso é menos 1 dividido por 2. Se você pensar bem, isso aqui vai ser menos 0,5. Menos 0,5. Bora fazer esse mesmo esquema. Eu tenho menos 0,5. O menos 0,5, ele é maior que menos 1. Aí você fala assim, mas como assim menos 0,5 é maior que menos 1? Cara, se eu tenho menos aqui, quanto mais para a esquerda eu tenho meu número, menor ele vai ser. Então, 1 ele vai estar aqui, o 0,5 ele vai estar bem aqui no meio. Então, o 0,5 ele é maior que 1, só que ele ainda é menor que 0. Menos 0,5 vai estar bem aqui, entre o menos 1 e o 0, ok? Não é tão difícil assim. Se o menos 0,5 está aqui, então significa que 1 sobre 2 negativo também está aqui, porque eles são equivalentes, é a mesma coisa. Tá bom? Então, assim, muito fácil montar uma reta numérica. Se você parar para pensar, aqui no meio, por exemplo, ó, eu tenho o 4,5 negativo, porque é o número que está entre o 5 e o 4, negativo. Ok? Simples, fácil, rápido, bonito, prático. Agora vamos encontrar um ponto na reta numérica. Como assim encontrar pontos na reta numérica? Uma das coisas que a gente mais faz, que os exercícios mais pedem para a gente fazer é encontrar os pontos na reta numérica. Então, é pegar um número e jogar ele na reta numérica. Vamos lá. Primeiro ponto A, que é o número 1. Muito fácil. O número 1 é esse carinha bem aqui, já encontramos o ponto A. Ponto B é menos 3, mesma coisa. Então, só colocar o pontinho em cima. Agora, dificulta um pouquinho, ó. C é 0,5. 0,5 tem que estar entre 0 0,5 tem que estar entre 0 e 1. Então, 0,5 vai estar exatamente no meio do 0 e do 1. Esse é o 0,5 ponto C. E o menos 0,5? Menos 0,5 do mesmo jeito, é como se fosse espelhado. Então, o menos 0,5 tem que estar entre o menos 1 e o 0. Então, menos 0,5 tem que estar aqui, ó, menos 0,5. Esse é o meu ponto D. 1,8. 1,8, vamos pensar. O 1,8, ele é maior que 1, né? Ele está à frente do 1, só que ele é menor que 2. Se você parar para pensar, 1,8 ele está mais próximo do 2 do que do 1. Então, a gente vai colocar mais ou menos aqui, ó, 1,8, aqui. 1,8, esse é o ponto E. Da mesma forma, vai ser aqui o ponto F, que é menos 1,8. Vai estar entre o menos 1 e o menos 2, mais próximo do menos 2. Isso é menos 1,8 é o ponto F. Agora aqui, G. G é 5 sobre 2. 5 sobre 2. O que é 5 sobre 2? É 5 dividido por 2. Isso nada mais é do que 2,5. Então, a gente pode colocar o 2,5 bem aqui. O 2,5 ele vai ficar entre o 2 e o 3, né? Porque 2,5 ele é maior que 2,
ao mesmo tempo ele é menor que 3. Então, 2,5 fica aqui. 2,5 é o G. Menos 5 sobre 2. Ah, e como é 2,5, a gente também pode escrever, isso aqui é 5 sobre 2, é a mesma coisa, equivalente. E o menos 5 sobre 2 vai estar no mesmo lugar, entre o menos 2 e o menos 3. Aqui, menos 5 sobre 2. Esse aqui é o ponto H. Para finalizar, o ponto I. O ponto I é raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Mas a gente tem que lembrar que esse cara aqui é um número irracional. Se ele é irracional, significa que ele vai ir com algarismos infinitos, tá bom? É um número irracional que a gente não consegue pensar no final dele. Mas a gente sabe que 1,41, vamos pensar, 1,41 ele é maior que 1, ao mesmo tempo ele é menor que 2. Então, ele tem que estar entre o 1 e o 2. 1,41 vai estar mais ou menos aqui, 1,41. Ele vai estar sempre mais perto do 1 do que do 2. Afinal de contas, ele está mais próximo do 1 do que do 2. Fracionando uma reta numérica. O que pode acontecer também, cara, é a questão pedir para você encontrar os números por fração na sua reta numérica. Isso acontece demais, e uma das questões que eu coloquei lá na avaliação de vocês foi essa, e pouca gente conseguiu acertar. Então, presta atenção, o que a gente pode fazer aqui? Vocês conseguem ver que aqui eu tenho tipo uns quadradinhos, e isso aqui já está separado? O que cada pontinho vermelho desse aqui vale? Eu não posso chegar e falar que aqui é 0,8, porque eu não tenho nenhuma base para isso e eu tenho mais um caminhozão lá na frente. Por quê? Porque eu tenho vários outros pontinhos. Então, eu tenho que dar um jeito de descobrir o que vale cada um desses pontinhos, cara. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que lembrar um pouquinho sobre fração. Pensa comigo, vamos nesse desenho aqui, por exemplo. Aqui eu tenho 4 quadradinhos. Eu tenho, na verdade, um retângulo dividido em 4 partes. Se eu pinto uma dessas partes, a gente sabe que eu pintei 1/4. Por quê? Porque eram 4 quadradinhos, eu pintei 1/4. Não é verdade? Agora, trazendo para cá, a mesma coisa. Em quantos espaços foi separada essa minha distância? Era uma distância só, né? Do 0 a 1. Em quantos espaços foi separado? Foi separado em 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 espaços aqui. Daqui para cá, eu andei um espaço. É como se eu tivesse pintado um quadradinho. Então, quanto que eu andei aqui? Eu andei um quadradinho de um total de 4. Ok? Então, esse meu primeiro ponto vale 1/4. E a gente continua fazendo isso. Se eu pintasse 2 quadradinhos, eu teria 2/4. Mesma coisa, então, o meu segundo pontinho aqui vai ser o 2/4, porque se a gente fosse olhar, eu pintei 2 quadradinhos de um total de 4. Ok? Então, esse terceiro aqui, de novo, a gente pinta o próximo, isso aqui é 3/4. E o último, 4/4. Aí você fala, não, mas isso aqui não pode ser 4/4 porque já é 1. O que 4/4 tem a ver com 1? Simples. O que é 4/4? É 4/4 é a mesma coisa de 4 dividido por 4. E isso aqui é 1. Por isso que aqui o resultado é 1. Viu como deu certo? Então, cara, como que eu vou saber fazer esse fracionado aqui Como que eu vou fazer essa fração toda aqui da minha reta numérica? Bem fácil. Só pensar como se fosse uma fraçãozinha. A cada quadradinho desse, você acrescenta um aqui em cima. Então, primeiro, a gente tem que contar quantos quadradinhos existe entre um número e outro. E ir contando, literalmente isso. Então, aqui eu tenho quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. Então, entre o menos 1 e o 0, eu tenho 4 quadradinhos. Tem um total de 4 espaçamentos. O meu primeiro espaçamento vai ser 1/4. Lembrando que a gente está indo para a esquerda. Quando a gente vai para a esquerda é um número negativo, então vai ser menos 1/4. Meu segundo espacinho vai ser menos 2/4, porque eu andei 2 quadradinhos. E assim vai, menos 3/4. Aí se eu pergunto para você,
Que número é esse aqui, ó? Que ponto é esse aqui? Muito fácil. A gente sabe que o 4 vai estar aqui embaixo, porque o distanciamento, o espaçamento entre um quadradinho e outro, entre um número e outro é 4, né? Então, o 4 vai estar aqui embaixo. Mas qual número vai estar em cima? Bem fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quartos. Bem simples. Agora aqui para trás, se eu quisesse aqui, ó, esse aqui, que número seria nesse pontinho? De novo, a gente sabe que o distanciamento entre um número inteiro e o outro número inteiro são 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, o 4 já vai estar aqui no meu denominador. Vamos contar. Então, tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que é negativo, porque a gente está nos números negativos. Viu tanto que é fácil? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é contar quantos quadradinhos, quantos espaços eu tenho entre um número e outro, tá? Aqui eu tenho quantos espaços? Eu tenho 1 espaço, 2, 3, 4 espaços entre um número e outro. Então, meu denominador, o número que está embaixo, vai ser 4. Ah, mas e se eu tivesse 5 separando, 5 quadradinhos separando um número inteiro e outro? Então, seu denominador seria 5, tá bom? Vamos encontrar, então, esses pontos nessa reta aqui fracionada. Vamos primeiro nos localizar aqui. Primeiro, qual é o espaçamento entre um número inteiro e outro, nesse caso? Do 0 até 1. Qual é o espaçamento? O espaçamento é 1, 2, 3, 4, 5. Então, qualquer número que eu colocar aqui, ele vai ter que ter um 5 embaixo. O denominador dele vai ser 5. Então, é como se eu tivesse um retângulo separado em 5 partes. E aí, eu estou pintando parte por parte. Então, isso aqui, por exemplo, é 1/5, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, primeira questão aqui, ó, onde que vai estar o 1/5? O 1/5 é só a gente pensar. A gente separou aqui, ó, em 5 partezinhas. O 1/5 vai ser bem esse primeiro. 1 sobre 5. 1/5. Beleza? Se a gente fosse continuar, aqui seria 2/5, aqui 3/5 e assim sucessivamente. Como nesse aqui, só que nesse aqui o denominador é 4, porque o espaço entre um número e outro eram 4. Nesse, como o espaço entre um e outro é 5, então o nosso denominador vai ser 5, tá bom? Onde ficaria então o menos 1 sobre 5? Mesma coisa, só que para trás. Ó, o distanciamento é 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, não é? Então, a parte de baixo aqui é o 5. Só ir contando. Meu primeiro é o 1/5, só que negativo, porque ele está no lado esquerdo da nossa reta numérica. Se eu fosse continuar, aqui ficaria menos 2/5, menos 3/5, menos 4/5 e assim por diante. Bem simples, né? Certo, então vamos agora para o ponto C. O ponto C é 4 sobre 5. Se não é negativo, então é positivo, está no lado direito da nossa reta numérica. Então, 4 sobre 5 vai estar bem aqui, ó. Eu tenho 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Simples, fácil. O 10/5, só a gente continuar essa brincadeira. Então, aqui é 4/5, aqui seria, no caso, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, e esse aqui seria 10/5. E aí você fala, não, mas aqui é o 2, não dá para ser o 10/5, se é 2. Se você parar para pensar, 10/5, na verdade, é 10 dividido por 5, e 10 dividido por 5, todo mundo sabe que é igual a 2. Aqui o menos 8 sobre 5, fácil, a gente está no 4 sobre 5. Aqui seria 5 sobre 5, negativo. 6 sobre 5, 7 sobre 5. Aqui seria o menos 8 sobre 5. Bem fácil, bem rápido, bem simples, tá bom? Então, a gente já pode falar sobre o plano cartesiano, cara. Por que a gente pode falar sobre o plano cartesiano? Porque o plano cartesiano nada mais é do que duas retas numéricas. Então, se a gente já encontrou a primeira reta numérica, se a gente sabe fazer uma reta numérica, a gente vai saber fazer duas retas numéricas facilmente. O plano cartesiano ele é usado na matemática para localização, usando pares de coordenadas.
Para isso, a gente usa duas retas numéricas. Uma na horizontal, que no caso é essa aqui, a abscissa, que a gente também chama de eixo X, e outro na vertical, que é as ordenadas, e a gente também pode chamar de eixo Y, tá bom? Vamos lembrar que a gente tem um distanciamento aqui entre os números, assim como a reta numérica, e a gente também tem a origem é onde essas retas se encontram. A origem é onde as retas se encontram, é o 0, 0, ok? 0 de x, 0 de y. Vamos encontrar, então, pontos no plano cartesiano. A gente aprendeu a encontrar pontos na reta numérica, vamos encontrar pontos no plano cartesiano. E é bem fácil. Primeiro, a gente tem que entender que o ponto no plano cartesiano, ele é um par. Um par, então, vem de 2. O par, ele segue a ordem x primeiro e depois o y, ok? Então, primeiro ponto, ponto A. O ponto A é 1 e 2. Se a gente segue a ordem x e y, então significa que nesse caso o meu x vale 1. Então, lembrando que o x é o deitado e o y é o em pé. Então, no meu eixo x, eu quero o número 1, que é esse cara aqui, ó. Número 1 no eixo x. No meu eixo y, eu quero o número 2, que é esse cara aqui. Então, é só fazer os dois se encontrarem. Se você for ver, eles vão se encontrar bem aqui. E esse é o meu ponto A, ok? Meu ponto B, menos 2 e 3. Significa que é menos 2 no x, ou seja, menos 2 no x, e 3 no y. Então, 3 no y. Onde eles se encontram é ali em cima. Então, esse é o meu ponto B, ok? É o encontro entre os dois números no meio do campo. É como se fosse uma batalha naval. Não sei se vocês já jogaram batalha naval, é um jogo de velho, mas a maioria dos computadores tem. Então, batalha naval, campo minado, tudo segue essa mesma ordem, tá? Ponto C vai ser menos 4 e menos 6. O menos 4 no x tá aqui e o menos 6 no y tá aqui. Eles vão se encontrar bem aqui embaixo. Que esse é o ponto C. Ponto D. 7 em x menos 1 em y. Então, 7 em x menos 1 em y. Eles vão se encontrar bem aqui. Então, esse é o meu ponto D. Ponto E, 0 e 0. Lembra que eu falei? Essa aqui é a origem. É o que a gente chama de origem. Fica bem no meiozinho, aonde as duas retas se encontram. Esse é o meu ponto E. Agora, o meu ponto F. 3 em x e 0 em y. Então, 3 em x. 3 em x é aqui. O 0 em y, a gente tem que pensar que o 0 é em cima da linha. Então, o encontro dos dois vai por cima da linha e para em cima do 3, ok? Sempre que eu tiver um 0 na minha coordenada, significa que o ponto fica em cima da reta, tá? Então, sempre que eu tenho um 0 na minha coordenada, o ponto fica em cima da reta. Mesma coisa aqui, ó, 0 e 5. 0 em x, 5 em y. Esse vai ser o meu ponto. Aqui o ponto G e esse era o ponto F, eu esqueci de nomear. Pronto. É bem fácil a gente encontrar os pontos no plano cartesiano, é uma coisa tranquila, a gente pode treinar. Bem fácil. Outra coisa que a gente precisa saber é sobre os quadrantes, tá bom? O primeiro quadrante é sempre esse aqui do lado direito. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Esses quadrantes servem para a gente se localizar. Então, se eu pergunto para você, qual ponto está no primeiro quadrante? No primeiro quadrante a gente tem o ponto A, tá bom? Então, ponto A, primeiro quadrante. Quais pontos estão no segundo quadrante? Segundo quadrante, ponto B. Então, ponto B está no segundo quadrante. Quais pontos estão no terceiro quadrante? Terceiro quadrante, ponto C. Então, ponto C no terceiro quadrante. Qual ponto está no quarto quadrante? Quarto quadrante, ponto D. Então, ponto D está no quarto quadrante. Aí você fala, mas e os outros? Os outros não estão em quadrante nenhum? Então, os outros estão em cima das retas. Então, eles não estão. Eles estão na divisão dos quadrantes, basicamente. Tá bom?
Mas é só isso. Simples, rápido, fácil. Plano cartesiano, reta numérica. Por hoje é só, pessoal. Esses slides eles estarão disponibilizados lá no Google Classroom. Não esqueçam disso. A atividade também vai ser colocada lá no Classroom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procura. Não tenha medo de me procurar. Eu estou à disposição. É isso, pessoal. Até a próxima.